E aí, pessoal, boa tarde, né? Gravando aqui essa aula do segundo ano de Geografia. Até porque a gente teve um probleminha aí. Problema não, a gente teve. Vocês estiveram em aula com uma excelente palestra, né? Durante a aula. Então a gente ficou aqui com o compromisso de gravar, tá? Lembrando que a gente está aí no capítulo 6. Beleza? Deixa eu ver aqui a página. 106. População do Brasil, ó. Quando estiver assistindo o vídeo, dá uma olhadazinha rapidez aí no livro de vocês. Gente, o tema população brasileira, ele remete aí à discussão que a gente fez do capítulo anterior 5, que é sobre população, no contexto geral, né? Então, quando se trata de população, é bom que a gente saiba que existem alguns conceitos que a gente não pode esquecer, beleza? Tais como crescimento populacional, taxa de crescimento, taxa de fecundidade. Vocês estão lembrados desses termos, né? Expectativa de vida, a análise, né, da pirâmide etária que eu fiz com vocês, assim, que é muito importante, beleza? Não esquecer dessa análise, que ela está dentro da nossa compreensão. Bom, então, como a gente tratou de população mundial nos capítulo anterior, desse a gente vai direcionar nosso olhar aqui para o Brasil, né? O Brasil é um país grande, enorme, né, do ponto de vista populacional e territorial. Nós temos uma população aí de aproximadamente 211 milhões de habitantes, segundo os dados do último censo. Essa população é distribuída no território de aproximadamente 8.511.000 quilômetros quadrados. O detalhe que a gente tem em termos de informação inicial da população brasileira é que essa população é distribuída de forma irregular, tá, gente? Nota essa palavrinha aí. População brasileira distribuída de forma irregular. O que quer dizer isso, professor? Porque tem duas formas de você contar a população, duas formas básicas, né? Logicamente que tem milhares de formas, mas tem duas formas para você ter noção da população total. Uma é a contagem absoluta, eu chegar aqui para você dizer, ó, o Brasil tem 210 milhões de habitantes. A outra é você partir do ponto de vista da densidade demográfica. Porque às vezes tem um país que é muito povoado, mas pouco habitado, ou então às vezes é o contrário, né? Em termos de povoado e habitado são conceitos que a geografia trabalha, que a gente precisa ficar ligado, tá? O Brasil tem uma população grande, né? O Brasil ele não é muito habitado, porque a densidade demográfica brasileira ela vai em torno de 22,5 habitantes por quilômetro quadrado. Professor, do que você está falando? Estou falando de densidade demográfica, nota aí outra expressão. Densidade demográfica, a relação entre a quantidade total de habitantes e o tamanho, a extensão territorial. Então você pega a quantidade de habitantes do Brasil e distribui e divide, pela pela extensão do seu território. No caso do Brasil, ele é irregular porque a maioria da população brasileira está concentrada primeiro na zona costeira. Nota aí, costeira significa dizer próximo ao oceano, à praia. Até porque foi lá onde começou o nosso processo inicial de habitação, lá pelos séculos XVI. E aí teve um impulso muito grande também no século XIX, que foi a produção do café em São Paulo. Essa atividade, e antes, né, já de princípio tinha atividade produtiva canavieira, então a nossa ocupação está sempre ligada às atividades econômicas. No caso do café lá no Sudeste, ele foi muito importante para que a parte da população, depois o ouro em Minas Gerais, observe que eu estou falando só do Sudeste, então essas atividades acabou atraindo as pessoas para lá. E no século XX, principalmente na década de 70, né, 60, 70, houve o processo de industrialização que atraiu bastante a população em direção a São Paulo. Isso já começando na década de 30, né, esse processo de industrialização, mas mais fortemente na década de 70. Beleza, gente? Nós já sabemos então que a população brasileira está concentrada, na sua maioria também, em algumas regiões. Não esqueça as aulinhas básicas de geografia lá do ensino fundamental 1, né? O Brasil é dividido em 5 regiões: Norte, Nordeste,
Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Professor, onde é que está considerada a maioria da população brasileira? Perguntinha básica que eu poderia fazer para vocês na aula, tá? Sudeste, dos 210 milhões da população brasileira, Sudeste concentra 80 milhões de habitantes, tá, gente? Isso aí dá nada mais nada menos do que quase 40% da população brasileira está na região Sudeste. E São Paulo, só São Paulo, concentra, o estado de São Paulo concentra quase 40 milhões, 38 milhões de habitantes. É maior do que para quase todos os países da América do Sul, só ter dimensão, né, de São Paulo. E aí nós vamos ter em segundo lugar o Nordeste. O Nordeste é grande, viu, gente, em termos de habitantes. Depois o Sul, aí vem o Norte e a região Centro-Oeste. Lembrando que a região Norte é muito grande em termos de extensão territorial, mas pouco habitada, né? Beleza, gente? Alguns dados a gente vai trabalhar mais com dados. Nas próximas aulas a gente vai aprofundar mais os conceitos. Existe uma maioria em termos de gênero, a mulher, em termos de mulher. Existe mais mulher no Brasil do que homem. Essa diferença aí é de 51,4% homem, 48,6% mulheres. Certo? Uma coisa que a gente precisa ver também, gente, em relação ao crescimento populacional do Brasil. Esse crescimento ele se deu assim de uma forma acelerada a partir da década de 50. Mas sim, professor, analise melhor aí. Em 1950 nós éramos 51 milhões de habitantes, tá, gente? 1950. Esse crescimento está associado a um fator importante, não perca isso de vista. Pessoal, o que é que mais incentiva o crescimento da população? Uma coisa chamada industrialização, tá, gente? Avanço da tecnologia e industrialização. Beleza? Isso aí vai nos remeter a um segundo ponto, que é o aumento da expectativa de vida das pessoas. As pessoas passaram a viver mais, então a população foi aumentando. Beleza? Só que tem um outro fator, e quando você pega a pirâmide de análise da população, qualquer país do Brasil não é diferente, você vai perceber que no caso específico do Brasil, lá existe uma redução da taxa de fecundidade. Grave isso aí, tá, galera? Pega o caderninho aí, ó, e anota. Redução do número da população. Da taxa de fecundidade. Essa redução ela está associada à diminuição da quantidade de filhos por mulher, que a gente discutiu isso em outras aulas. Isso dá uma discussão muito interessante. As mulheres passaram a ter menos filhos. A razão ela é bastante assintosa, perceptível, né, mulher? Além do acesso aos métodos anticoncepcionais, existe também a consciência da mulher, a formação, o acesso da mulher ao mercado de trabalho. Uma série de coisas contribuiu para isso. Beleza, gente? Não esqueça, ó, falar em expectativa de vida. Expectativa de vida de um brasileiro, tá aqui, ó, eu anotei aqui, pesquei no livro de vocês, é de 75,2 anos. Então um brasileiro vive em média 75,2 anos. O detalhe é que a mulher vive mais do que o homem. O homem vive em média 71,6 anos. A mulher vive mais de 78 anos. Professor, por que a mulher vive mais do que o homem? São razões culturais, né, histórica, tecnológica, né, de avanço da medicina, tecnologia aplicada à medicina. As mulheres têm uma facilidade maior de ter acesso aos serviços médicos e também a questão do estilo de vida, né? O homem tem um estilo de vida um pouco mais comprometedor do ponto de vista da segurança, né? Ou seja, está mais envolvido em atos de violência, de crime, acidente de trânsito. Isso gera uma expectativa de vida menor para os homens. Beleza? Não esqueça disso. Gente, só para encerrar aqui rapidinho, como eu estou dizendo para você que a população passou a viver mais, pessoal, isso aí tem alguma consequência? Tem, gente. A população vivendo mais, nós vamos ter algumas consequências básicas.
A primeira dela é que nós vamos diminuir a quantidade de jovens. Lembrando que eu expliquei para vocês que a pirâmidezinha da população é dividida em jovens de 0 a 19 anos, jovens de 0 a 19, adulto de 20 a 59 e idosos de 60 anos acima. Tá? Sai por aí chamando o povo de velho não, são idosos. Idosa é a pessoa acima de 60. Quando você tem um número maior de pessoas acima de 60, você diminui a quantidade de jovens e adultos e você vai diminuir a quantidade de pessoas que estão atuando no mercado. Nós vamos trabalhar isso futuramente, mas tem uma siglazinha na geografia que é chamada de PEA, P-E-I-A, População Economicamente Ativa. PEA, perdão, não tem o I não. População Economicamente Ativa. Então, se você diminuir essa população, você vai dizer que tem menos pessoas trabalhando no mercado e mais pessoas aposentadas. Então, quem paga os aposentados? O governo. O governo tira o dinheiro de quem? Desse pessoal que está no mercado trabalhando. Além do mais, ele vai ter que ofertar mais serviços de saúde, mais investimento, mais gastos na saúde, porque as pessoas idosas têm uma tendência maior a ter mais problemas de saúde, remédio de pressão, não sei o que e tal. Beleza? Eu estou só aqui jogando aqui, porque durante as aulas a gente explica melhor esse conteúdo. Valeu, galerinha. Assistam essa aula, porque na próxima aula eu vou iniciar a aula pedindo para alguns alunos leem as anotações que fizeram desse meu vídeo. Tá bom? Forte abraço a todos aí. Tenham todos uma boa tarde. Boa tarde não, já tá noite já, né? Valeu. E eu fiz questão de gravar esse vídeo com a camisa do Mengão aqui.